Você já parou para pensar quando que um evento realmente começa? Se é ali no momento em que ele ocorre ou se ele já vem de antes? Bom, hoje a gente vai falar de véspera, aqui no Entre Pontos. Antes de começar a falar do livro, vou pedir para você seguir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar, porque afinal de contas, se você ainda não é apaixonado por leitura, que você não achou o seu livro certo. E com certeza o Entre Pontos vai te ajudar nessa busca. Bom, Véspera é um livro da Carla Madeira. A gente vai falar dos 3 livros dela aqui na sequência do canal. E eu fiquei pensando se eu começava a falar na sequência que ela escreveu, na sequência que eu li. Achei melhor começar na sequência que eu li, que é, por coincidência, a sequência inversa do que ela escreveu. Bom, eu conheci os livros da Carla através da Larissa, a outra Entre Pontes, que foi no seminário, escutou a Carla Madeira falando desse livro específico e na hora me mandou mensagem: amiga, você precisa ler Véspera. Véspera, inclusive, vai virar minissérie. E a gente vai ter aí Bruna Marquezine, Gabriel Leone e Camila Márdila no elenco para contar essa história maravilhosa. Bom, mas vamos para o livro. Véspera, a gente vai acompanhando 2 histórias. Uma que a gente vai vendo do presente para o que está acontecendo, ou seja, a gente vai acompanhando a história em tempo real, e a outra que a gente vem acompanhando do passado para o presente. E é muito legal que a Carla vai fazendo a diferença dos capítulos entre um em ordem crescente e o outro em ordem decrescente. Numa história, a gente acompanha uma mulher que acorda mais uma vez sozinha no quarto dela. O marido não dormiu no quarto, dormiu no sofá. Um casamento que já está em crise. E ela precisa se organizar para ir trabalhar. Ela ia ter uma reunião muito importante e, além de se organizar, ela tem que organizar o filho de 5 anos. Pensa numa vida caótica, numa manhã cheia de contratempos. Essa mulher finalmente consegue colocar o filho dentro do carro, um trânsito caótico, a cabeça a mil, até que essa criança se solta do cinto e, numa brincadeira, chuta a cabeça da mãe. Ela, no pico do estresse, ali naquele momento em que tudo nela tá o caos, ela para o carro, desce o filho do carro e deixa ele no passeio. E a gente então começa a acompanhar essa história desse momento pra frente. No outro, a gente acompanha uma outra mulher. Essa, de uma família do interior de Minas, única filha dentro de casa, os outros todos eram filhos. Uma vida muito regrada de uma mulher criada nesse sentido, até que ela encontra alguém que ela se encanta, mais ou menos, o cara se encanta por ela, e ela vê nessa possibilidade de casamento uma mudança de vida. Eles se casam, o casamento não é aquilo que ela imaginava, e então ela começa a criar um objetivo para aquele casamento. E o objetivo então se torna ter filhos. Ela tem uma dificuldade enorme de engravidar, mas ela finalmente consegue engravidar de gêmeos. Em um determinado momento, essas histórias se cruzam. Bom, esse livro é maravilhoso e ele me prendeu do início ao fim. Primeiro porque a forma como a Carla vai fazendo esse afunilamento das histórias até elas se encontrarem, a gente vai entendendo como que aquela história que a gente pensou que fosse a central, na verdade, conta como a véspera de um outro acontecimento. Ela vai deixando claro que, na verdade, os acontecimentos não são só aquele fato em si. Eles vêm de antes. E a Carla vai explicando pra gente essas vésperas, como que as coisas já se formaram muito antes do evento acontecer. Véspera foi um livro que me deixou angustiada para terminar de ler. Eu lia um capítulo, queria ver como que a história estava no próximo. E aí eu já queria ver o próximo, para onde que ia. Véspera foi um livro que me fez ler com muita ânsia. Então,
com certeza é um livro que eu indico muito aqui no canal. Mas e você? Já leu Véspera? Se leu, deixa para mim aqui nos comentários o que você achou. Se não leu, leia, volta aqui e me conta a sua opinião sobre esse livro. E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar quinta que vem. Até lá!